E aí, segundão, voltei, parte 3. Vamos agora falar um pouquinho, contextualizar sobre milagre econômico. Recorte temporal, o ano de 1968 até 1973. Vamos nessa? Primeiro, vamos conceituar, né? O que foi esse milagre econômico? Foi um período de grande crescimento econômico brasileiro, de ascensão econômica brasileira. E interessante que nessa época o objetivo era 3. Aumentar o PIB do país, focar cada vez mais no processo de industrialização e diminuir a inflação. Olhem que legal, hein? 3 pontos básicos. Perceberam que a industrialização está aí? Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, o PIB anual era de 10 até 11%. Uma ascensão significativa. Mas nós vamos ver aí no podcast que esse dinheiro chegou até o Brasil através de um empréstimo que foi realizado um banco aí chamado FMI, Fundo Monetário Internacional. Beleza. O que rola? Delfim Neto, ele era o ministro da Fazenda. Aí ele diz o seguinte: olha, primeiro precisamos fazer o bolo crescer para depois dividir. Só que esse período foi um grande período de exploração do trabalhador e de desigualdades sociais que se destacaram. Por quê? Porque o rico cada vez ficou mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Lembra daquela música? Bom, que bom, xibom, bom, bom. E o de cima sobe e o de baixo desce. Mais ou menos isso aí. Beleza? Slogan da ditadura. Relembrando, presidente da época, Emílio Gastarrazu Médici. Ó, popularidade dele, ó, lá embaixo. Por quê? Momentos de torturas, de muita gente saindo do país, insatisfação. Esse governo aí ficou marcado na história, negativamente. Mas beleza, o que ele faz? Para poder melhorar aí a popularidade dele, ele vai atrelar, né, a pessoa dele à seleção brasileira. Na época, né, para frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. O Brasil foi tricampeão do mundo. E ele tira uma foto do lado de Carlos Alberto, do lado de Zagallo, exatamente com o objetivo do povo pensar assim: caramba, olha lá, ó, poxa, popularidade lá embaixo, ele quer aumentar a popularidade, então esse é um dos objetivos, aumentar a popularidade dele. E o slogan da ditadura? Nós não temos liberdade de expressão nenhuma, relembrando sobre nenhuma. O slogan é: Brasil, ame ou deixo. Olha só, se você não concorda com o que está acontecendo aqui, não venha dar palpite na minha gestão, não, ó. Mete o pé. Ou concorda, ou ame o Brasil e demonstre isso, ou então, ó, vai embora, some, desaparece. Beleza, olha só. Eles começaram a realizar obras faraônicas, sabemos disso, com esse dinheiro que estava cada vez mais entrando dinheiro. Trabalhador cada vez mais, né, sendo prejudicado. Tranquilidade. Que tipo de obras, professor? Primeiro, construir a usina hidrelétrica de Itaipu, uma usina binacional, parceria com o Paraguai. Segundo, vamos investir em usina nuclear? Vamos embora, construir o Angra 1 e Angra 2. Terceiro, construir a nossa querida ponte Rio-Niterói, Niquiti, que liga Niquiti ao Rio de Janeiro, por cerca de 13 quilômetros de extensão. Por último, eles resolveram construir a rodovia, ou a BR-230, que é a rodovia transamazônica, que eles queriam integrar o eixo leste do Brasil com o oeste. Lá da Paraíba, começou lá da Paraíba e foi até a região norte. Objetivo: integração das regiões. Lembrando que nós estamos aí num período de Guerra Fria, né?
capitalismo, socialismo, capitalismo, socialismo. E quem pagou ou investiu para que a ditadura ocorresse aqui dentro do nosso país foram os americanos. Então, o que eles queriam? Que integrasse as regiões para que o inimigo não tomasse as regiões. Olha que interessante. Vamos integrar as regiões para que o inimigo não integrar as regiões. E quem era o inimigo? A União da República Socialista Soviética. Eles não queriam comunismo aqui no Brasil. Beleza? Bem, tivemos aí em 1973 uma crise do petróleo. Nessa crise do petróleo, vocês sabem muito bem, nós já conversamos sobre, né? A matriz energética elétrica é a hidrelétrica. Entretanto, a matriz energética é o petróleo. Eu vou utilizar esse combustível fóssil, e essa crise eclodiu lá no Oriente Médio, com o objetivo de desenvolver a industrialização no meu país e outros setores também, fundamentais, certo? Demos uma respirada, repensamos e fizemos o seguinte: será que tem como investir numa fonte alternativa aí de energia? Criamos um projeto chamado Proálcool. Não deu muito certo. Quando chegou no ano de 1980, esse ano de 1980, ele é considerado uma década perdida em comparação com os anos anteriores, que nós tivemos um crescimento econômico muito significativo. Mas nesse momento nós temos aí a ascensão de alguns movimentos sociais. O tropicalismo, por exemplo, aqui dentro do Brasil, é com o objetivo de tentar recuperar a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, porque realmente a coisa estava ficando bem complexa, bem difícil nessa época, dentro desse contexto histórico, desse recorte temporal. E tivemos em 1988, aí, o querido lançamento, né, que foi redigido aí por vários políticos significativos da nossa Constituição Cidadã, em 1988, onde ali rege todos os direitos que todo cidadão brasileiro tem, né, que ter para si próprio. Beleza, segundão? Segundo, terceirão, né? Terceirão, ano que vem terceirão, e vamos que vamos. E daqui a pouco tem um podcast aí como bônus para vocês. Abraço! Fui!